Eu estou contando pra vocês então como eu consegui o meu positivo, como eu consegui o meu milagre. Eu já fiz a parte 1 desse vídeo e eu vou deixar num card aqui em cima. Se você ainda não assistiu, assista, senão vai ficar um pouco sem sentido essa parte pra você. E eu vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo. A história continua e tá muito boa. Vem comigo! Oi pessoal, eu sou a Paula. Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigada pelo seu carinho e por sua audiência. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo! Aí, nós juntamos os cacos nesse tempo, né? Nós estávamos em setembro, isso, final de setembro. Em outubro nós demos uma respirada. Em novembro nós voltamos pra clínica. Falamos, não, vamos tentar, vai dar certo, vamos tentar de novo. E novamente nós começamos as injeções e aquele controle de ovulação. E dessa vez o meu médico foi mais cauteloso, como eu tive aquela hiperestimulação ovariana no ciclo passado. E dessa vez ele foi devagar. Só que foi tão devagar que quando chegou na época de eu fazer a coleta dos óvulos, os meus óvulos não cresceram e eu não consegui fazer o ciclo, eu tive que interromper. Então eu perdi toda a medicação, todo aquele tratamento, aqueles primeiros 12 dias ali, daquela ansiedade, né? Daquela montanha-russa que sobe e desce, vê o óvulo, vê o folículo, vê o endométrio, mede isso, mede aquilo. Eu perdi e eu fiquei muito frustrada de novo. Muito frustrada mesmo. Novamente nós demos um tempo, nós fomos pensar, nós fomos fazer uma viagem. Nós saímos um pouco de cena pra gente tirar um pouco o foco, porque isso acaba com a gente, isso... eu falo que no momento a gente quer a todo momento, a todo custo, e no outro a gente se sente a escória, o lixo e quer desistir de tudo. Então a gente resolveu dar esse tempo porque isso estava consumindo muito o nosso relacionamento, tudo muito exagerado assim, e a gente deu um tempo. Quando nós voltamos de viagem, eu ainda não estava bem. Eu lembro que eu liguei pra minha melhor amiga. Ela nem sabe disso, ela vai ver isso nesse vídeo. Eu liguei pra ela porque eu queria contar pra alguém. Eu queria desabafar, falar com alguém sobre isso, porque até então ninguém sabia, eu não dividia isso com ninguém, na verdade só a minha irmã sabia, porque ela trabalha comigo. Muitas vezes eu precisava me ausentar, né, do meu trabalho, e ela precisava estar inteirada sobre isso. Mas eu precisava de uma pessoa de fora pra falar, eu precisava contar aquilo. Então eu lembro que eu liguei pra ela e nós marcamos um café no shopping pra falarmos, e desse dia eu tava decidida a contar tudo isso pra ela me dar um conselho e etc. E eu lembro que nós chegamos no café e nós começamos a conversar e eu fui criando coragem. E quando eu criei coragem, ela me olhou e falou que tinha uma coisa pra me contar. Eu disse, fale, né? E ela disse, eu tô grávida. Eu fiquei feliz, é lógico, me alegrei com ela. Falei, nossa, que legal! E como você tá se sentindo? E ela tinha acabado de engravidar, fazia pouco tempo, acho que ela tava no primeiro mês da gestação dela. Ela falou, não sei, foi muito rápido. Eu tava esperando, mas eu não tava esperando. Então aconteceu, eu ainda não tô acreditando. A gente conversou e eu me alegrei com ela, mas eu vim pra casa e eu confesso que eu chorei porque eu falei, Deus, por que o Senhor me levou até ela pra que eu me abrisse com ela e o Senhor me desse esse banho, né, de água fria. Eu não podendo contar, ainda recebi a notícia que ela está grávida e eu nem pude desabafar com ela o que eu queria. E quando eu cheguei em casa, o Senhor me moveu novamente ao tratamento. E eu lembro que o Senhor me disse assim, a tua história não é a da sua amiga. Eu vou te dar o seu filho, mas não é como ela teve o dela. E quando a gente tá nessa fase, parece que todo mundo engravida ao redor. E realmente engravidaram. Tive 3 sobrinhos nesse processo. Melhores amigas, colegas, redes sociais, Facebook, quando você passava... Gente, todo mundo engravidou, todo mundo engravidava. Quando você tá andando na rua, você vê muita gente grávida e me corrijam se eu tiver errada, quem tá tentando, se não é verdade isso. Todo mundo parece que engravida, menos você. E aí, depois disso, novamente, eu conversei com o Diego, fomos orar, fomos jejuar, fomos entregar isso pro Senhor. E fomos consagrar e pedir que ele nos abençoasse e novamente nós fomos pra clínica. Gente, olha o tamanho dessa história para conseguir ter um bebê. E aí nós fomos pra clínica novamente, conversamos com o nosso médico, de novo todos os exames, todas as picadas, todas as coletas, começa o controle de ovulação e todas aquelas injeções e tudo aquilo que eu já falei no vídeo, que você também tá careca de saber. E aí fizemos novamente o nosso procedimento, isso nós já estávamos em
outubro de 2018. Nós tivemos, então, nesse processo, dessa vez, 8 folículos. Desses 8 folículos, 7 eram bons, ficaram maduros, né? E se formaram em embriões. Então, nós tínhamos esperando por nós 7 embriões. E aí, no dia 1º de outubro de 2018, nós fizemos a nossa transferência de 2 embriõezinhos lindos. Existe uma classificação para embriões, tá? A medicina coloca lá, e nós tínhamos um A e um B, mas eram bons, enfim. Nós estávamos muito confiantes. Nesse tempo também, eu contei toda essa história para minha mãe. Eu ainda não tinha compartilhado isso com ninguém, como eu falei anteriormente, mas isso estava muito, mas muito pesado de viver isso sozinha. E eu acabei compartilhando isso com ela. Até achei que num primeiro momento ela fosse ficar muito triste, mas ela me deu força. E foi ótimo ter compartilhado com ela. E eu já te deixo de conselho isso: se você tá passando isso sozinha, não passe. Compartilhe isso com alguém da sua confiança. Não precisa contar pro mundo o que você tá tentando, mas é muito bom porque essa pessoa te ajuda, você consegue desabafar. Nós não somos mulheres maravilhas, nós não somos invencíveis, nós não temos um poder nas nossas mãos de bloquear um sentimento de dor. Então eu acredito que uma pessoa da confiança, 1 ou 2 ou 3, ou o teu núcleo familiar, ele mesmo, os mais próximos, é muito importante porque eles dão força, né? Eles ajudam nisso e isso faz toda a diferença. E aí, depois que nós transferimos os nossos 2 bebezinhos, novamente eu achava que ia ser mãe de gêmeos, porque eles eram bons, eram ótimos. No dia 4, depois da transferência, o meu médico até pediu um exame de prolactina e progesterona, que são exames que a gente faz também para acompanhar ali os hormônios, e eles estavam ótimos, estavam no níveis bons para mais. Falei, nossa, deu certo, eu tô grávida. E foi muito, assim, eu fui muito confiante que daria certo. Chegou o dia do beta. Eu tava muito feliz, muito animada. Eu coloquei o beta pela manhã e eu pensei, o laboratório entregava, as meninas do laboratório todas me conheciam, gente, me chamavam pelo nome, de tanto exame que eu já tinha feito naquele lugar. E aí elas, oi Paula, tal. Aí eu falei, e aí elas me falaram que me mandariam até o horário de almoço, que geralmente é 24 horas ou 36 horas, né? Mas elas iam me mandar até o horário de almoço. Já era assim das meninas do laboratório. E aí eu fui trabalhar nesse período para desocupar a cabeça, né? Tentar desfocar a mente, não pirar no período da manhã. Lembro que eu saí do meu trabalho, tava vindo para casa, chegou a mensagem no celular que o exame tava pronto. Nossa, meu coração acelerou. Eu acelerei o carro, cheguei em casa, peguei o celular. Minha mãe estava aqui em casa esperando. O meu esposo também. Falei, gente, chegou o exame, vamos abrir todos juntos. E eu tava com um grito na garganta. E eles também. Eu falei assim, vamos pular muito. A gente tava na mesa, assim, da cozinha. Tem uma mesinha de lanche na minha cozinha. Abri, tremendo, assim, tremendo. Abri o exame. Quando eu abri, era muito negativo. Era tipo 0, alguma coisa. Era péssimo. Eu não acreditei. Eu nem sabia, nem sei como expressar o meu sentimento naquela hora, contando aqui pra vocês. Mas eu sei que eu fiquei tão triste. Eu comecei a chorar, minha mãe começou a chorar, Diego começou a chorar, virou um chororô. Eu fiquei muito mal, sei lá, vou parar esse vídeo e depois eu volto a falar. Aí, novamente, eu fui pro meu quarto de oração e eu fui perguntar pra Deus o que tava acontecendo e por que ele não tava abençoando, por que aquilo não tinha dado certo. E eu fiquei muito frustrada mesmo, eu fiquei frustrada com ele e frustrada com tudo que tava acontecendo, e eu não me achava mais merecedora de ter esse bebê. Eu achava que Deus não queria isso pra mim, e cada vez que eu achava que não era isso pra mim, que não era pra eu ser mãe, ele me confirmava, sabe? Porque desde o começo ele me colocou isso como uma promessa. E por muitas vezes eu orei e pedi pra ele, eu falei, Senhor, se não for da tua vontade, então tira isso do meu coração, eu não quero mais sentir desejo de ser mãe. E todas as vezes, eu juro, todas as vezes ele me confirmava que ele ia me dar um filho. Então era uma promessa que eu ia ser mãe, só que não acontecia. Aí muitos questionamentos vieram, além de questionamentos espirituais, eu tinha questionamentos naturais também. Pro médico que me atendeu, porque eu queria saber por que não tava dando certo e por que meu exame não dava positivo, por que eu não conseguia segurar os meus bebês, por que esse milagre não chegava, por que eu não conseguia o meu positivo. E eu fui conversar com o médico depois de mandar o exame negativo pra ele, né? Me recompus,
Um mês ali depois, mais ou menos, acho que eu fui pra clínica. E depois desse último negativo, eu realmente precisava de mais um tempo e eu me voltei pra Deus em jejum e oração, tudo isso novamente. E eu questionava com Deus, eu lembro que eu brigava muito e eu falava, nossa, mas eu tô sendo uma boa filha, eu faço tudo o que o Senhor me pede, eu te sirvo, eu venho na tua casa, eu ajudo as pessoas, eu ajudo os necessitados, eu sou dizimista. Eu falava tudo pra Deus que eu tava fazendo e por que ele não tava abençoando, olha só. E dessa vez eu fui pesquisar mais e eu exigi pra ele alguns exames que eu vi na internet, que eu li, que eu participava de fóruns e tudo isso. E ele me pediu vários exames e ali nós descobrimos uma ramificação da trombofilia. E aí ficou naquela dúvida se usava ou não usava anticoagulante, Clexane, isso e aquilo. Eu passei com o hematologista, enfim, começou uma novela atrás disso aí. E aí ele me pediu também uma biópsia do endométrio para estudar se você tem eles chamam de células NK, na verdade chama Natural Killer e eles colocam NK. É uma abreviação. São células de defesa do seu organismo e na época o meu médico me disse que isso é um assunto muito novo e que se estimava que uma pessoa teria de 5 a 10% dessas células ativas, alguma coisa assim, e eu tinha 86%. Imagina, nunca eu ia engravidar. Só que, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz com esse diagnóstico, porque agora eu sabia o que eu tinha e poderia tratar, não existe um tratamento. Existe vamos falar que é um remedinho para controlar. E aí, todo mês eu ia pra clínica e tomava esse remédio, é um remédio intravenoso que você toma. Eu ficava ali internadinha umas 4 ou 5 horas tomando esse remedinho. Bom, eu fiz esse controle, tomei esses meses. Em dezembro de 2018 nós voltamos. Colocamos mais 2 embriões de boa qualidade também, que os médicos chamavam, e ficamos muito esperançosos. Nós queríamos dar a notícia já da nossa gestação no Natal. Nós estávamos muito confiantes dessa vez, porque agora a gente sabia, porque a gente estava com os medicamentos ok, porque a gente tinha descoberto, porque a nossa fé estava firmada, porque a gente falou com Deus, e agora ia dar certo. E nós íamos engravidar de gêmeos. E aí, no dia 17 de dezembro, a embriologista nos ligou que ela descongelou os 2 embriões e os 2 estavam ótimos e nós marcamos a transferência. E eu confesso pra vocês que dessa vez, quando eu entrei no quarto, toda aquela cena novamente, coloca aqueles embriões, porque a gente vê, né, e vem num catéter bem fininho, e eles colocam aquilo lá dentro e no monitor você vê assim o catéterzinho entrando, aí você vê como se fosse, eles colocam, eu não vou saber explicar exatamente, mas é como se fica igual uma luzinha, o embriãozinho, sabe? E eles colocam lá no final e você vê o embriãozinho dentro da barriga. Você vê aquela luzinha, aquele pontinho que é aquilo que é o embrião. E aí, dessa vez, das outras vezes eu me emocionei, eu chorei, o médico fez oração e tudo essa coisa. E dessa vez eu fiquei mais racional. Aconteceu, ele colocou, eu falei, ok, então, né? Então deu certo, estou grávida, beleza, bora. E aí vim pra casa, fiz o repouso, comi tudo que falam, fiquei lá em oração, pensamento positivo e todas essas coisas. E aí quando foi na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, nós estávamos confiantes, felizes, que eu já estava grávida, né? E eu estava grávida de gêmeos na minha cabeça. E só que nós não contamos pra ninguém, porque ainda não estava no tempo de nós fazermos o beta, ainda não pegaria. Então nós tivemos que ficar na noite de Natal e guardar isso pra nós. E o meu esposo, eu lembro que me deu um pigentinho, sabe? Aqueles que a mamãe ganha, assim, do menininho e da menininha. Meu esposo me deu esse pingentinho de presente de Natal e eu chorei, né, em cima dele. Falei, ai, que legal. Tá, nosso exame, o nosso beta, tava marcado pro dia 27 de dezembro. Mas aí, o que nós fizemos? No dia 26 eu falei, amor, vamos comprar o exame de farmácia? Eu queria o dito do exame de farmácia. E aí comprei o exame de farmácia e eu falei, vamos fazer. E eu comprei aquele da Clear Blue que escreve grávida ou não grávida, né, no visor. Aí eu me lembro que eu fiz na frente do meu esposo, nós estávamos juntos ali na sala, porque o exame era no outro dia. Mas eu confesso que minha expectativa estava baixa, assim, na hora do exame. Porque as outras vezes, todas as outras, eu não sei contar quantos exames de farmácia eu fiz na vida. Eu acho que, eu não sei mesmo, não sei. A hora que eu coloquei aquele exame no xixizinho, né, do potinho, e ficou piscando aquele visor, piscando. Aquilo não parava de piscar. A hora que parou, escreveu não grávida. Ai, gente.
Sério. Sério. Em vez de dessa vez, eu não chorei, eu não xinguei, eu não fiz nada. O meu coração, tipo, endureceu. Eu fiquei, tipo, uma pedra. Eu fiquei sem esboçar nenhum sentimento, nenhuma reação. Parecia nada, sabe? Eu não sei explicar também. Mas eu fiquei nada e o meu esposo desabou. Aí ele subiu pro quarto chorar. Meu Deus, ele ficou muito mal. Ele chorou demais. E eu fiquei, tipo coração de faraó, sabe? Endurecido, assim, nada. E aí eu tentei consolar ele, falei, calma, né, nossa hora vai chegar. Tipo, nem tinha mais como falar isso, depois de tantas vezes já colocando embrião. Aqui a gente já tava em que vez? Uma da inseminação, 2, 4, 6, já era a quarta ou quinta, né? Ó, nem sei pra falar pra vocês. E aí nada, né, não tinha dado certo, ele chorou muito, ficou muito mal. Aí no primeiro momento eu fiquei bem endurecida. E eu fui chorar bem depois, assim, acho que à noite, depois que ele dormiu nesse dia. E é claro que no outro dia nós fizemos o beta só para desencargo, mas era negativo. E o pior é as meninas do laboratório, né? Oi, Paula! Mais um beta. Mais um beta negativo. As meninas estavam até com dó, eu acho. E aí, gente, a gente se afastou de Deus durante um tempo, durante algumas semanas. Eram inevitáveis os nossos questionamentos e a gente não estava conseguindo lidar com isso muito bem. A gente se afastou um pouco, a gente ficou... A gente parou de falar um pouco nisso. Nós tínhamos ainda um embrião lá na clínica, mas nós demos um ar, né? Isso era já Natal, tinha virada de ano. A gente resolveu fazer uma viagem de novo em fevereiro, sair um pouco de cena, respirar, dar um tempo. E foi isso que nós fizemos, porque a gente estava muito sob pressão. Muitas vezes, né, na intimidade do casal, isso acaba sendo uma pressão muito grande e... a gente acaba que não tem um tempo de relacionamento, né, de amor, assim, de entrega. A gente fica só naquela pira de dar certo, faz assim que assim dizem que é melhor, faça nessa posição que é melhor, faça aquilo que isso dá certo, faça, não se mexa durante tanto tempo. Então, tudo isso que a internet fala, gente, não acredite em nada disso, pra começar. Não acredite em nada disso funciona. Eu conheço pessoas que nem queriam engravidar e engravidaram. Tem pessoas que, sabe, de passar perto conseguem engravidar, assim. Isso não tem nada a ver. Comer tal coisa, tomar tal outro chá, fazer em tal jeito, nada disso, gente. Parem de se apegar a isso, porque isso é a maior furada da vida. Essas informações bizarras de internet, eu diria, ou essas informações sem nenhum fundamento, nos deixam, né? Porque eu sei como que você tá aí do outro lado. Pior, porque a gente fica depositando uma energia e uma credibilidade naquilo que não existe, porque isso não existe. Quem tem o dom da vida é Deus, e a hora que Ele quiser te dar... Ele vai te dar, ele vai te abençoar. Em março, nós resolvemos voltar à clínica, afinal, nós tínhamos mais um embrião lá, que estava congeladinho, congeladíssimo, e nós tínhamos que buscar. Então, nós respiramos e fomos. Mas dessa vez, nas minhas orações, eu quis fazer tudo diferente. Eu quis fazer tudo que eu ainda não tinha feito. Então, para começar, quando eu fui à clínica, e nós fizemos todos os exames, estava tudo ok, e aí tem aquele acompanhamento, né, que você faz aquelas agulhadas, né, aquelas injeções para ovulação, para ovular, para menstruar, para ir no tal dia lá que você tá menstruou, você vai e faz o procedimento. Então tem toda essa contagem, é uma coisa assim, exata, sabe? E aí, nesse tempo, eu falei pro médico que eu não queria fazer dessa forma. Eu falei, olha, eu orei, conversei com Deus, eu quero fazer tudo natural. Eu quero, assim, que o meu organismo, se for para responder, que responda, se não for, a gente não faz. E meu médico aceitou. Ele falou, olha, é difícil, né, fazer sem a medicação, mas vamos lá. E se não der, né, até o dia da transferência, a gente não transfere. Eu falei, ok. E aí eu comecei a fazer o controle de ovulação, mas sem medicação, sem tomar nada, naturalmente. Foi passando os dias, e daí eu ia na clínica, ó, e deu um folículo, e deu certo, e aumentou, e tá no tamanho, e o endométrio isso, e tá no tamanho certo, e bababá. Aí, sem intervenção de medicamentos, tudo correu bem e o meu organismo estava preparado para receber o último embrião que nós tínhamos lá, que teoricamente era um embrião que seria descartado, porque não era um embrião muito bom pela classificação lá dos médicos. E aí, no dia 25 de março, isso já em 2019,
nós fizemos a transferência. Mas dessa vez, gente, dessa vez foi diferente mesmo. Eu me lembro que eu tava muito em paz. Esse tempo que eu tive, esses 3 meses aí, que nós esperamos no final do ano até final de março, eu me recompus, eu me aproximei do Senhor e aconteceu uma coisa na minha vida espiritual, sabe? Aconteceu um romper. Eu falo que Deus sonda o nosso coração e conhece no mais íntimo, conhece as profundezas, conhece cada detalhe. Ele esquadrinha e ele sabe tudo que tem dentro de nós. E tinha uma coisa dentro de mim que eu não sabia que eu tinha. E que foi só quando ele trabalhou e que ele curou, ou que ele resolveu, vamos dizer assim, ou que eu resolvi, é que aconteceu. Eu tinha um senso de justiça próprio escondido no meu coração. E por mais que eu achasse que não, durante muitos anos eu acabei servindo a Deus, eu acabei fazendo as coisas pra Deus porque eu queria algo em troca. E Deus me honrou somente depois que eu entendi que Ele era Deus, não porque Ele me dava alguma coisa. Quando eu aprendi a honrar a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele dá, Ele me abençoou. Não foi por maldade, eu não sabia que estava dentro de mim. Mas depois o Espírito Santo me revelou isso e isso estava assim dentro de mim. Eu servia a Deus sempre esperando que Ele me abençoasse. Porque por muitas vezes eu questionei Ele, mas eu faço isso, eu faço aquilo e o Senhor não me abençoa. E só depois eu pude ver que isso que eu estava fazendo era errado. Que eu tinha que amá-lo, que eu tinha que honrar a Deus, que eu tinha que andar com Ele por quem Ele é e não porque Ele pode me dar alguma coisa. E aí, quando nós entramos naquela sala, tinha uma atmosfera diferente. E quando eu deitei naquela cama, já pela sei lá quantas vezes eu tinha deitado naquela mesma sala, aquele mesmo monitor, aqueles mesmos médicos, que é um monte de médicos, sabe, assim, que ficam em volta, aquelas luzes, aquela coisa. E eu olhei tudo aquilo, mas eu tinha uma paz, porque das outras vezes eu sempre tava com ansiedade, eu sempre tava nervosa, eu sempre tava, né, assim, é muito sentimento, é muita emoção, é muita coisa. E dessa vez, eu tinha só uma paz, eu tinha uma certeza, eu tinha algo especial, sabe? E é como se Jesus, eu acho que ele estava naquela sala, porque tinha uma atmosfera diferente, sabe? Tinha um ambiente diferente. E a hora que eu deitei, aí toda aquela cena, veio o médico, aquele catéter, e a hora que eu vi aquele embrião entrando assim, ele colocou lá, e quando ele colocou, eu falei, meu bebê tá ali. Todas as outras vezes, o meu médico pegava na nossa mão, como eu contei pra vocês, e ele fazia uma oração, perguntava se podia fazer, e eu falava que sim, e ele fazia, né? E dessa vez, ele falou assim, Paula, dessa vez você que ora, pela primeira vez. E eu falei, tá. E a minha oração foi muito simples, mas eu acho que foi a oração mais sincera que eu já fiz na minha vida. E eu me lembro que eu só disse assim, Deus, o Senhor sabe o quanto eu quero esse bebê, mas tá nas tuas mãos. E se o Senhor quiser abençoar, sopra a vida nele, faz o coração dele bater. Mas se o Senhor não quiser, só um pouquinho, não tem problema, nós vamos continuar sendo amigos. Mas eu fiz de verdade aquela oração, sabe? Eu não tava falando de mentira, porque das outras vezes eu me afastei de Deus, eu fiquei revoltada, eu precisava de um tempo pra mim, sabe? Mas dessa vez não. Dessa vez eu falava assim, não tem problema, Deus. Tá tudo bem. Se o Senhor não der, tá tudo bem. Nós saímos de lá com a paz que excede todo entendimento. E eu falava pro meu esposo, Deus abençoou. Eu tô grávida. Ele falava, tá, amor, tipo assim, né, das outras vezes também, né? E eu falava, não, é sério, agora eu tô grávida. E os dias foram passando, eu fiquei com ansiedade de fazer o beta, mas era uma ansiedade diferente, era tipo uma confirmação só. Aí eu me lembro que eu comprei 2 exames de farmácia e eu falei, Deus, eu queria tanto, né? O Senhor sabe tanto que eu queria fazer um exame de farmácia antes de fazer o beta, porque eu sonhei em fazer uma surpresa pro Diego, eu sonhei em como contar isso pra ele, eu sonhei em muitos detalhes de tudo isso e eu não queria que fosse assim o beta, todo mundo junto, eu nunca quis que fosse assim. E eu me lembro que eu fiz um no D8, e é super cedo fazer D8, nós chamamos que é o dia 8 da transferência, tá? E deu negativo, era muito cedo. Mas eu fiquei super de boa, eu falei, não saiu o meu exame, porque tá muito cedo. Eu vou fazer daqui 2 dias de novo. E aí, no D10, eu fiz de novo o exame de farmácia, e eu me lembro
como se fosse hoje, o jeito que eu fiz. Então, eu faço um outro vídeo pra contar pra vocês como que foi a descoberta e como que foi, porque é muito lindo também o jeito que aconteceu tudo. Senão esse vídeo vai dar muito maior ainda, mas eu conto pra vocês. Mas resumidamente, eu fiz o exame de farmácia e apareceu uma listrinha ali, bem clarinha, mas eu tinha certeza. E eu chorei muito, 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 e eu tinha muita gratidão pra Deus. E a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar no pé da minha cama. E era bem cedinho, era antes das 7 horas da manhã, era tipo 6 horas da manhã, eu acho, 6h30, sei lá. E eu me lembro que eu ajoelhei ali e eu agradeci tanto, 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 sabe? E eu falei muito obrigada, porque como eu aprendi, como eu evoluí, né? Como eu cresci, quem eu me tornei, porque até então, aí já foram quase 6 anos, né, de estrada, de jornada pra tentar engravidar e tudo isso. E foi maravilhoso. E aí, voltando só lá rapidinho no exame, que eu esqueci de contar pra vocês, eu fiz o meu beta, e aí depois desse beta que deu positivo, deu bem baixinho, deu 37,5 o meu primeiro beta, mas, né, era o meu primeiro positivo. E depois desse beta positivo, eu voltei 7 vezes no laboratório para fazer mais 7 betas. De tão feliz que eu estava e de tão legal que eu achava ter o exame positivo e ver aqueles números crescendo, isso alegrava meu coração de uma forma assim muito grande. Eu fiz mais 7 vezes. Hoje eu olho para trás e eu acho até engraçado. Porque fazer 7 vezes o beta... Ai, gente, só quem é tentante mesmo que faz isso, né? E daí depois eu faço um outro vídeo também contando como que foi eu contar pro Diego, porque eu filmei tudo isso e eu vou contar também pra vocês. De repente, se vocês ficarem curiosos, comenta aqui embaixo que vocês querem ver esse vídeo. E eu filmei, e aí eu faço um vídeo só isso, contando, né, como que foi esse processo. Mas, resumidamente, daí deu certo dessa vez, e nós fomos abençoados, e chegou a nossa hora, e Deus nos concedeu o nosso positivo, o nosso milagre, sabe? E era um embrião pra ser descartado, era um embrião que era frágil, né? E isso só significa que realmente a medicina, ela tá aí pra ajudar. E ela ajuda sim, ela ajuda muito. Talvez, se não existisse a medicina, talvez eu não tivesse engravidado. Mas quem dá o dom da vida é Deus. Nesse processo nós tivemos ao todo 16 embriões. De 16 embriões, esse único deu certo. E esse único que nem era o bom perante a medicina. Se fosse somente a medicina, já teria dado certo na primeira vez, na primeira tentativa, mas não é assim, não é no nosso tempo, não é no tempo que a gente quer, no tempo de Deus. Ele que tem o controle nas mãos, é Ele quem sabe o que é melhor pra nós, é Ele quem precisa tratar, é Ele que precisa... Eu não sei qual que é a sua história, mas a sua história é diferente da minha, que é diferente da A, da B, da C, da D. Muitas vezes a gente quer comparar a história, não adianta a gente querer comparar as histórias, porque nós somos únicos, porque Ele quer fazer em nós a nossa história. E através da nossa história abençoar outras pessoas e isso é maravilhoso. Mas é isso, Deus me honrou depois de 6 anos, a minha hora chegou e Ele me abençoou e foi maravilhoso. E foi no tempo certo e na hora certa. E o que eu tenho pra falar pra você aí desse lado, que se você também é uma tentante, se você tá tentando há 2 a 5 meses, há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, você tem o seu tempo e ele é perfeito e nesse momento é sofrido, mas você pode ter certeza que a tua vitória vai chegar, a tua promessa vai chegar. Eu quero aproveitar esses minutinhos finais desse vídeo para profetizar na sua vida que em nome de Jesus Ele vai te abençoar, você vai ser mãe, assim como Ele fez com Ana, que era estéril, assim como Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. E esse foi o processo dele comigo. Eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham sido inspiradas, eu espero que vocês tenham de alguma forma sido abençoadas aí. E se você foi abençoada, comenta aqui embaixo, eu quero conhecer você, eu quero orar por você também. E se esse vídeo te abençoou, envia ele para mais pessoas, quem sabe outras mulheres também estão passando por isso e vão gostar de conhecer essa história. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.